Olá, caros ouvintes, gostaria de dizer algo que tenho aprendido na área espiritual, estudando a Bíblia. Deus diz assim: buscai e achai-me se buscai de todo o coração. Outra passagem bem parecida que Deus apareceu a Salomão pela segunda vez e disse: ouvi tua oração. Depois ele disse, o Senhor disse para Salomão: se eu encerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele é majestade santa, Ele está acima de tudo e de todos, Ele é soberano e eterno. Então, nós temos que conhecer verdadeiramente quem é Deus. E o bom de tudo, que Deus diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então nós precisamos conhecer Deus. Ele disse para nós amarmos Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então nós precisamos de ter conhecimento de quem é esse Deus. Porque Ele diz: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Queridos, nós estamos passando por uma zona de turbulência a nível mundial. Está tendo muitas informações, muitos questionamentos, e não é momento para isso. Porque se nós conhecermos esse Deus grande, poderoso, que pode reverter esse quadro, como ele disse aqui para o rei Salomão naquela época, mas esse Deus daquela época ainda é o mesmo Deus e continuará para sempre, porque Ele é eterno. E nós temos que ter esse conhecimento. Deus, Ele enviou o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para pagar uma dívida que nós tínhamos diante dele, que era o pecado. E Jesus veio e fez tudo o que Deus mandou que Ele fizesse e entregou para nós e nos constituiu como filhos dele, herdeiro dele, co-herdeiro de Cristo. Isso é muito lindo. E Jesus esteve em terra trabalhando na época que ele veio, fazendo a vontade de Deus, para que o povo conhecesse a Jesus e a Deus, e muitos não conheceram, não quis conhecer. Mas Jesus voltou para o Pai, da onde ele veio, está lá ao lado dele, e enviou para nós, porque Deus diz: eu não habito em templo feito por mão de homens, o meu templo sois vós, que é templo do Espírito Santo. E Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós. E por que Ele fez isso? Porque Ele sabia que nós precisávamos. Porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, se você crê dessa forma, e verdadeiramente você vive com Ele, Deus diz: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito habita em cada um de nós. E Jesus foi e mandou o Espírito Santo. Mas eu preciso ter esse conhecimento e ter essa fé, essa certeza, essa convicção e aceitar isso na minha vida. Porque nós precisamos dele. Porque Jesus suportou tanta afronta, tanta angústia, tanto sofrimento, e ele venceu
tudo, porque ele tinha o Espírito de Deus com ele. E hoje não é diferente. Hoje nós precisamos de ter o Espírito de Deus dentro de nós. Tem uma passagem na Bíblia que fala, lá no livro de Marcos, Marcos 4:35. Um certo dia, Jesus de Nazaré, quando estava aqui em carne, ele estava de um lado do mar e, junto com os discípulos, eles tomaram o barco para atravessar para o outro lado do mar. E durante essa travessia veio uma grande tempestade, um temporal. E o barco se moveu para cima e para baixo. Jesus estava ali no porão dormindo. E os discípulos ali querendo, e lutando com as forças deles e mexendo daqui, dali, dacolá, mas olhando para aquela tempestade, muito preocupados, muito angustiados e tudo. E aí chegou uma hora que eles já estavam muito quietos, sem saber o que fazer. Foi lá e falou: mestre, não se importa que pereçamos? E Jesus levantou e veio, estendeu a mão para o mar, pediu o vento para parar, o vento parou e o mar também parou, aquela tempestade. E eles ficaram todos temorizados e disseram: nossa, quem é esse que até o vento manda acalmar e o mar parar e para? Ele diz assim: homens de pequena fé, não crerem? Então nós precisamos de ter essa convicção, essa certeza, essa fé dentro do nosso coração para nós vencermos essas batalhas, essas lutas, essas tempestades. Nós precisamos. E nós estamos todos, independente de raça, de cor, de religião, de idade, nós estamos todos no mesmo barco, todos. Mas o importante é que dentro desse barco com nós está o general. Ele está esperando que nós usamos a nossa fé e determinamos, clamamos a esse Deus poderoso que pode todas as coisas. Como ele disse, o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, nós temos que humilhar diante de Deus, crendo que Deus pode todas as coisas, que essa tempestade pode passar. Nós temos que ter essa certeza, a fé, a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. E nós precisamos de agir agora, porque Deus pode fazer, assim como ele falou para Salomão: se o meu povo, pode acontecer o que acontecer, Deus tem poder para, num segundo, ele é tão poderoso que ele diz que as nações do mundo inteiro para ele é como se fosse um pingo de água em um balde, que as águas dos oceanos todas, ele coloca na palma da mão dele, que a terra é a estrada dos pés dele e o céu é a morada dele. Ele é esse Deus que nós precisamos crer e estar com ele agora, nessa tempestade, porque vai passar, essa tempestade vai passar, mas como? Da forma que nós usarmos a nossa fé, confiando não no homem, mas confiando em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nós temos uma outra palavra também, que nos encoraja muito, que mostra o poderio desse Deus grande e poderoso que nós temos. Nós vemos ali no livro de Daniel, aonde Deus existia o rei Dario, e o rei Dario ali, ele escolheu 120 presidentes mais 3 príncipes para estar junto dele para governar. E dentro deles estava Daniel. E o príncipe, ele gostava muito de Daniel. Por quê? Por causa das ações de Daniel. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era fiel a Deus. Daniel orava e suplicava a Deus 3 vezes por dia. Daniel nunca tinha causado nenhum dano nem ao rei Dario e nem a Deus. Daniel era muito temente e cria em Deus. Então, Dario distinguiu ele diante daqueles outros ali. E aí, aqueles outros que estavam ali, eles tiveram inveja.
por causa da forma como o rei tratava o Daniel. E eles queriam procurar algo em Daniel que fosse do mal e não encontraram. E eles disseram, vamos pegar ele de uma certa forma, vamos pedir para o rei criar um decreto que durante 30 dias ninguém pede nada a não ser ao rei. E assim eles criaram esse decreto. E a lei lá era rígida, a lei dos medas e dos persas. E ali o rei criou esse decreto. E os perseguidores dele, de Daniel, foram lá ver Daniel. Daniel continuou firme com Deus. Ele não teve problema nenhum para ele se enfraquecer na fé e nas práticas das orações. E ele confiou em Deus e continuou fazendo aquilo ali. E eles viram Daniel fazendo aquilo. Voltou lá no rei e falou, rei, o rapaz, o Daniel, está orando ao seu Deus. Então tem que cumprir o decreto. E o decreto era para lançar, quem fizesse essas práticas, lançar na cova dos leões. E o rei era obrigado a fazer, ele ficou entristecido, mas ele teve que cumprir o decreto e mandou que os homens fossem pegar ele e lançar na cova dos leões. E eles foram e lançaram Daniel na cova dos leões. O rei passou a noite entristecido, preocupado, ficou até em oração e jejum para fazer isso. E no outro dia cedo ele foi lá na cova dos leões. Quando ele chega na cova dos leões, lá vem Daniel. E Daniel disse o que para ele? Deus enviou um anjo e o anjo me livrou da boca dos leões. Aí é que é fé. Essa fé tem que ser assim, verdadeira e fundamentada, para que Deus possa agir. E nós temos que ter a nossa vida diante de Deus. Nós temos que estar com Ele. E Ele nos deu de graça o teu Espírito Santo para estar dentro de nós. E quando o rei Dario viu aquilo ali, ele surpreendeu. E ele pegou e falou assim, olha, vá, pegue todos aqueles homens, suas mulheres, seus filhos, seus colchões e lança tudo na cova dos leões. Se bem não jogaram essas pessoas lá, esses objetos, os leões já devoraram tudo a ponto de estraçalhar até os ossos. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus age. É Deus. Eu não questiono. Eu só glorifico. Porque Ele diz que toda honra, toda glória é dada a Ele. Em tudo Ele tem um propósito e tudo devemos dar glória a Ele. Pela fé. E ali, diante daquela situação, por causa da fé de um homem, que não se curvou diante do homem, mas se curvou diante de um Deus Todo-Poderoso, houve mudança muito grande. Aquele rei baixou um decreto para todas as nações, línguas, todos os povos viventes daquela terra, dizendo que todo homem teria que se curvar diante do Deus do Daniel. Aquele Deus era para as pessoas tremer e temer ao Deus de Daniel, porque ele sabia que aquele Deus de Daniel era um Deus vivente, era um Deus poderoso, que nada e nem ninguém podia abalá-lo, e ele podia todas as coisas. Ele disse que era um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que faz todas as coisas. E diante dessa situação toda, o Daniel ficou no todo o reinado de Dario, mas o reinado de Ciro, ele governou naquela época. Por causa de quê, gente? Simplesmente por causa da obediência a Deus. Obediência a Deus não é só eu falar, ah, meu Deus, tem misericórdia, ai, meu Deus, eu tudo posso. Não, é você andar com sua vida segundo
o propósito segundo a vontade dele. Não é difícil. Ele deixou a Bíblia para nos ensinar. E ele tem mais uma coisa. Quando ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque tem muitos chamando o nome dele, mas não só o dele, chama de mais outros Deus, que ele não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que estar conectado a ele. Só existe ele, Deus soberano, Jesus Cristo, seu Filho, qual ele deu todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra também, e o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E nós temos que conhecer, crer, viver, porque Deus está com os braços abertos para resgatar, para ouvir o clamor do seu povo. Porque ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá do céu. Sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Deus está falando com cada um de nós. Medite sobre essa palavra. Medite, porque Deus vai fazer algo extraordinário para mostrar para o mundo inteiro, para a nação toda, que Ele é Deus e Ele está no comando de tudo. Crê e faça, porque vocês vão ver com seus olhos físico e seus olhos espiritual, para a glória de Deus. Eu agradeço a todos em nome de Jesus e faça.